Irmãos, nós vamos então falar sobre o tema só a fé, somente a fé. É um dos temas defendidos, expostos, acreditado pelos pregadores da Reforma Protestante das igrejas reformadas. Então nós vamos trabalhar com a graça de Deus sobre um desses temas, que é somente a fé. Então, para isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 3, versículo de número 21. Nós vamos estar utilizando esse texto como um texto base que nos ajuda a compreender essa doutrina, a doutrina da justificação pela fé. Romanos capítulo 3, versículo de número 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? E amém. Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso e fiel, graças te damos por essa maravilhosa oportunidade que temos de nos reunirmos neste lugar para louvar a Ti, aprendermos mais de Ti por intermédio da Tua santa palavra, que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento, ilumine a nossa mente, aplique no nosso coração a Tua palavra, nos faz crescer na graça e no conhecimento de Ti, Senhor. Suplicamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, a doutrina da justificação pela fé, ou somente a fé, ela é chamada de o princípio material de toda teologia, ou seja, é a substância, é o coração da doutrina, né? Ou melhor, da teologia, é o coração do que se deve crer e entender para ser salvo. Então, daí a importância dessa doutrina. Ela é chamada de substância, de coração, né, de princípio material, de algo extremamente fundamental para a nossa salvação e para a nossa vida como salvos, para a nossa saúde como crentes em Cristo Jesus. O reformador João Calvino, sobre essa doutrina, ele disse assim: a justificação pela fé é a junta principal na qual a salvação se articula. Então, Calvino vai chamar de a junta principal, a justificação pela fé, na qual a salvação se articula. O pastor James Montgomery Boyce, que escreveu um livro chamado A Maravilhosa Graça, e muito do que eu estarei compartilhando aqui, eu aprendi através da leitura desse livro e, obviamente, das Escrituras. Ele diz assim: justificação é a resposta de Deus a mais importante de todas as questões humanas. Eu vou repetir: justificação é a resposta de Deus a mais importante de todas as questões humanas. Qual é a mais importante de todas as questões humanas? A mais importante de todas as questões humanas é como um homem ou uma mulher podem se tornar corretos diante de Deus. Como é que nós podemos nos apresentar como justos, como corretos diante de Deus? Então é sobre isso que a doutrina da justificação pela fé, ela lida, sobre questões substanciais, essenciais, importantíssimas para os seres humanos, especialmente para nós, como crentes em Cristo Jesus. Então, à luz desse trecho que nós acabamos de ler,
de Romanos, capítulo 3, nós podemos aprender 3 verdades a respeito da justificação. Esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, é um importantíssimo texto que nos ensina a respeito dessa doutrina, a doutrina da justificação pela fé. E à luz desse texto, de Romanos 3, do 21 ao 26, nós podemos aprender 4 verdades sobre esta doutrina, 4 verdades sobre a justificação pela fé. A primeira que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos, a primeira verdade é sobre o significado da palavra justificação. Então, quando a Bíblia se utiliza da palavra justificação, né, essa palavra pode ser usada com outro sentido, em outros sentidos, mas quando o Novo Testamento, quando a Bíblia Sagrada utiliza o termo, a expressão justificação, conforme nós lemos no versículo 24, quando Paulo diz assim, no 3:24, sendo justificados. Vamos juntos repetir só essas 2 palavras, do versículo 24, do capítulo 3, sendo justificados. Então, essa é a primeira questão. O que é essa palavra? O que significa essa palavra? A palavra justificados, irmãos, dentro do contexto que foi utilizada, ela é uma palavra que os teólogos chamam de uma palavra forense, ou seja, era uma palavra que era utilizada nos fóruns. Então havia um juiz e havia um réu. Então aquela pessoa que comparecia diante do juiz, ela recebia uma declaração de inocente ou culpado, segundo os crimes cometidos. E o que é justificar? É Deus nos declarar livres da condenação. É Deus nos declarar justos aos seus próprios olhos. Quem é o juiz? O próprio Deus. Ele é o justo juiz de toda a terra. Quem nós somos nessa história? Nós somos os réus, nós somos culpados. Mas pasmem, mesmo sendo culpados, pecadores, ímpios, inimigos de Deus, Ele olha para nós e nos declara inocentes, salvos, justos, corretos, diante dos seus olhos. Veja que Romanos 3, no capítulo 10, ele vai declarar nossa situação diante do juiz. Veja o que diz o verso 10, 3:10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então não há nenhum justo, nenhum sequer. Então todos estão no banco dos réus, mas Deus nos declara justos. Essa é a ideia da palavra justificação. Então eu queria que você, em primeiro lugar, guardasse essa informação. Quando você escutar a palavra justificação, você vai se lembrar de um juiz no fórum e de uma pessoa diante desse juiz, e o juiz declarando essa pessoa livre da condenação, justo, correto. É importante entendermos o sentido dessa palavra, porque justificar não é tornar justo. Nós não podemos confundir duas doutrinas que são distintas, mas não estão separadas. Justificar é declarar justo. Santificar é tornar justo. Então, é sobre a justificação que eu estou falando. Então, justificação é declarar aquela pessoa que ainda é culpada. Não é que o estado dela foi modificado, mas o status dela foi modificado, porque ela é declarada justa. Essa, irmãos, foi a grande descoberta de Martinho Lutero, quando ele estava lendo Romanos 1,17. Ele descobriu que a justiça de Deus, conforme nós lemos, vamos dar uma olhada em Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Martinho Lutero era um monge agostiniano e ele vivia perturbado a respeito de como ele poderia produzir essa justiça.
como ele poderia construir essa justiça e se tornar reto, correto diante de Deus. À luz da teologia medieval católica romana, ele achava que essa justiça que ele produziria era através dos seus esforços, através de jejuns, através de penitências. Mas ele percebeu que, na verdade, o Espírito Santo está ensinando, através desse texto, que a justiça de Deus não é uma exigência. A justiça de Deus aqui é uma doação. Deus não está exigindo justiça, Ele está doando justiça. Ele está nos declarando justos, mesmo nós sendo pecadores. Recebemos a declaração de justiça de Deus. É Deus realizando o que Ele declara. O James Boyce, ele resume, portanto, essa doutrina dizendo assim: justificação é um ato de Deus, pelo qual Ele declara pecadores justos, somente pela graça, por meio somente da fé, por causa somente de Cristo. Então esse é o primeiro ponto, o significado da palavra justificação. Qual é o significado da palavra justificação? Só as meninas? Meninas? Vou ter que falar tudo novamente. Declarar justo. Vou repetir. Qual é o sentido da palavra justificação? Justos. Pecadores, culpados são declarados justos. É o escândalo do Evangelho. Rapazes, qual é o sentido da palavra justificação? Todo mundo, qual é o sentido da palavra justificação? Declarar justos. Deus é o justo juiz de toda a terra, e nós comparecemos diante dele, e a mais extraordinária das informações, Deus nos declarando justos, não culpados, não condenados. Isso é o sentido da palavra justificar. Segunda verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite é: qual é a fonte da justificação? Como é que Deus faz isso? Se eu compareço diante dele como um pecador, eu cometi pecados, eu desobedeci a sua lei, eu sou culpado, eu transgredi os seus mandamentos, eu não sou inocente, por que então ele olha para mim, pecador culpado, e me declara, e realiza o que ele declara pelo poder da sua palavra, que eu sou justo? E aí nós vamos ver, em segundo lugar, a fonte da justificação. Porque não apenas, conforme nos diz o versículo 10, não há justo nenhum sequer, do 3, mas o versículo 11 também diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Mas o versículo de número 24, vamos prosseguir na leitura, ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Ou seja, Paulo está pelo Espírito Santo afirmando: Deus nos declara justos. Mas por que Ele está fazendo isso, se nós somos culpados e pecadores? Ele está nos declarando justos como um ato de graça, como um ato de favor para quem não merece receber. Qual o veredito que eu e você, como pecadores culpados, merecíamos receber diante do justo juiz de toda a terra, que conhece o nosso coração, os segredos da nossa alma, as nossas atitudes externas e internas? Qual o veredito que eu e você, diante do justo e santo juiz de toda a terra, deveria receber? O veredito seria: culpados, condenados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, diante desse juiz, qual deveria ser a sentença? Condenados, castigo, inferno, perdição. Mas a maravilha das maravilhas, a mais boa notícia é que esse juiz nos declara justos, e ele está fazendo isso por uma fonte. Qual é a fonte? Ele mesmo, a sua graça. É isso que Paulo está dizendo: gratuitamente por sua graça. Veja que ele faz um contraponto com a lei, verso 20:
visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ou seja, mesmo que eu tentasse apresentar algum mérito, algum esforço, as obras da lei não servem para me declarar justo. É isso que Paulo diz no versículo de número 20. Diante dele, as obras da lei não servem, porque elas já estão manchadas pelas minhas mãos pecaminosas, e jamais eu obedeço plenamente a lei do Senhor. Verso 20 ainda, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Que a lei não é um caminho de salvação, para que através da minha obediência, do meu esforço, do meu empenho, no final eu apresente ao juiz, e ele mostre, e ele veja o quão esforçado, o quão bom eu fui. Não é isto. Ele está dizendo que a lei é um instrumento que Deus usa para revelar o meu fracasso, a minha queda, a minha incapacidade de, por meus próprios méritos, por meus próprios esforços, conseguir essa declaração de salvação, de justiça, de correção diante de Deus. Então, se não é a lei que me faz, ou que faz Deus me declarar justo, não condenado, o que é então que faz Deus me declarar não condenado, justificado? Em uma palavra, é a graça. Qual é a fonte da justificação, meus irmãos? A graça. Pode ser mais forte? Qual é a fonte da justificação? A graça. É só a graça. E o que é graça? É favor imerecido. É o poder da misericórdia de Deus, livrando-me do que eu mereço: castigo, inferno, condenação. Mas Ele, por graça, é uma ação graciosa de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo em Filipenses capítulo 3, versículo 9, ele diz: a justiça que procede de Deus, não é algo que eu produzo, não é algo que eu construo, não é algo que eu gero, ela é algo que eu recebo, é uma doação de Deus, é alheia a mim, vem de fora, vem do céu, vem de Deus. Por isso que ele ainda em Romanos 8, 33, ele diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É uma ação da graça de Deus, do favor de Deus. Diga amém. Qual é a fonte da justificação? A graça. Terceira verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre essa tão maravilhosa doutrina. Qual é a base? Qual é o fundamento? Deus se fundamenta em quê? Para que Ele me declare inocente, livre de condenação. Nele não há injustiça, nele não há dele nós não escondemos os nossos pecados, os nossos segredos, nossas motivações, atitudes. Qual é a base para que Ele me declare justo, livre de condenação? E aí Paulo vai explicar isso no capítulo 3 de Romanos, no versículo de número 24. Veja: sendo justificados, ou seja, sendo declarados justos gratuitamente por sua graça. E aqui ele vai mostrar qual é o fundamento, a base dessa declaração. Ele vai dizer claramente: mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vamos continuar no 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E aí você pergunta: qual é a base? Por que Ele está me declarando livre da condenação?
Porque Ele está me declarando justo, porque Ele está me declarando reto aos seus olhos. Qual é o fundamento disso? E a resposta que o Espírito Santo dá a nós, pela palavra, é Jesus. A base, o fundamento da nossa salvação, do livramento que recebemos, da declaração que possuímos, é Cristo Jesus. Essa é a essência da doutrina da justificação. É a base é a obra de Cristo. E ele vai explicar a obra de Cristo usando 3 termos. Ele vai dizer que a base da nossa declaração de justiça, da nossa justificação, ele usa 3 palavras. A primeira palavra está no versículo 24, quando ele diz que Cristo é a nossa redenção. Para que Deus pudesse nos declarar justos, para que Deus pudesse nos declarar livres da ira vindoura, da condenação eterna, a redenção precisou ser realizada, não por mim, pecador culpado, mas por outro. E o outro que me redime, que paga o preço das minhas dívidas, é Cristo. Redenção, a palavra redenção, ela era uma palavra usada nos mercados públicos. Redimir é libertar mediante pagamento, ou resgatar mediante pagamento. Para que Deus pudesse nos declarar justos, era preciso que um pagamento fosse feito, porque crimes foram cometidos. Culpa, como a gente diz no linguajar popular, tinha culpa no cartório, havia culpa. Então ele não poderia apenas chegar e nos declarar, era preciso que a conta fosse paga, a justiça de Deus fosse satisfeita, de maneira que ele claramente afirma que é mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa é a ideia, ele paga o preço e nos liberta daquilo que merecemos, a condenação, o juízo, a ira vindoura. Essa verdade, irmãos, a respeito de que em Cristo nós temos resgate, nós temos libertação, ela está em toda a Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Mas eu queria ler alguns versículos para fundamentar este ponto. O primeiro está em Mateus 20, 28. Mateus 20, versículo de número 28. Vamos ler juntos, para ficar bem bonito. Mateus 20, versículo de número 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Ou seja, o resgate só se concretizaria, o resgate da condenação, da ira, só se concretizaria se ele desse a sua vida. Então, o resgate é um resgate substitutivo, ou seja, ele está assumindo o meu lugar de culpado. Ele está dando a própria vida para que o resgate aconteça. Ele está dando a própria vida para que o justo juiz de toda a terra me declare livre da condenação. Não é apenas um resgate, o preço que ele paga para garantir a nossa justificação, para fundamentar a nossa justificação, é a sua própria vida. É isso que nós lemos em Mateus 20, 28. É a sua vida. Ele precisou viver como nosso representante, ele precisou viver o que os teólogos chamam uma obediência ativa. Nele não havia culpa, nele não havia crime, nele não havia desobediência, nele não havia pecado. Ele em nada pecou. Ele fez o que o primeiro Adão não conseguiu fazer. Adão no primeiro dia peca, cai. Jesus trilha o caminho da obediência até o fim. Então ele nos resgata pela sua vida, pela sua obediência ativa, mas ele nos resgata também pela sua morte, pela sua obediência passiva. Ele trilhou um caminho de obediência, de santidade, de perfeição. No final dessa vida, ele deveria ter recebido um prêmio, mas ele recebeu
uma cruz, uma coroa de espinhos. Por que Ele está fazendo isso? Para que Ele cumpra a obediência ativa e a obediência passiva, ou seja, sua vida perfeita e sua morte vicária, seu sangue derramado que garante plena redenção, libertação. Então Deus, quando olha para mim e para você, pela graça, Ele fundamenta a declaração não em mim, nem em você, nem em nós, mas Ele fundamenta o que Ele diz na obra do Seu Filho, em vida e em morte perfeita, que garante resgate. Por isso que 1 João 2, por isso que o apóstolo Paulo em Efésios vai falar isso. Se Mateus 20, 28 fala da vida, resgate pela vida, Efésios capítulo 1, versículo 7 fala de resgate pela morte. Por favor, Efésios capítulo 1, versículo de número 7, que diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue. Sangue aqui é sinônimo de morte, é sinônimo de cruz. Então, veja, compare Mateus 20, 28, por sua vida nós temos resgate, mas não apenas por sua vida, mas por seu sangue, por sua morte na cruz do Calvário. Portanto, a vida de obediência ativa e a morte sangrenta garante redenção. Diga amém. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30, ele vai dizer exatamente isso. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Para que, como está escrito, o versículo 30, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, vamos dizer juntos, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Cristo é nosso tudo, nele nós temos sabedoria, nós temos justiça, nós temos santificação e nós temos redenção. Entendem, irmãos? Voltemos então para o nosso texto base, que é Romanos 3. Por isso que Paulo, pelo Espírito Santo, ele diz, sendo justificados, verso 24, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Cristo é o fundamento da nossa justificação, a obra de Cristo, porque Ele nos redime. Mas eu disse que são 3 palavras que explicam a natureza dessa obra. Primeiro, redenção. Segundo, está no versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Então o apóstolo Paulo, ele está juntando palavras que nos ajudem a entender a obra de Cristo. O que é que Cristo teve que fazer para que Deus pudesse nos declarar livres da condenação? Ele precisou nos redimir, nos resgatar. Mas Ele não é só redenção, Ele é também propiciação. Ou seja, através de Cristo, a ira de Deus é desviada e em Cristo ela é executada. Ele nos propicia porque Ele satisfaz a justiça de Deus. Ele nos propicia porque Ele recebe o que nós merecíamos. O que é que eu e você merecíamos como pecadores? Ira, castigo, condenação. E em Cristo nós somos propiciados. A ira de Deus é desviada de nós e derramada em Cristo. Isso é propiciar. Foi o que ele disse quando orou no Getsemane. Ele disse: Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha e a tua vontade. O cálice era um símbolo do derramar da ira de Deus. Se você ler o livro do Apocalipse, você vai ver que Deus derrama taças, e taças são símbolos da ira de Deus. Então aquela taça era uma taça de ira preparada para mim e para ti, e devia ser tomada por mim e por ti. Mas sabe quem tomou aquela taça de ira? Jesus. Ele tomou até o último gole. Não há nenhum gole nem para mim nem para ti, porque ele recebeu toda manifestação e ele satisfez plenamente a justiça de Deus, e nele foi executado a ira de Deus.
Paulo já havia falado desse tema da ira, desde o versículo de número 18 do 1. Ele revela um Deus que está irado contra o pecado. 1:18. A ira de Deus se revela do céu. Mas no 5:9, no 5:9, ele diz assim, vamos juntos? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Veja que a ideia de propiciação está ligada ao conceito de ira, ou seja, eu fui resgatado da ira. Mas por quê? Porque Cristo é a minha redenção, é a minha propiciação. Muito obrigado, meu irmão. Então nele eu sou salvo da ira, nele eu sou propiciado. Veja o 19, 5:19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Um só obedecendo, justifica a todos. Mas voltemos para Romanos 3. Eu disse que Paulo vai usar 3 expressões para explicar essa obra de Cristo que fundamenta a nossa justificação. A primeira palavra qual é, igreja? Qual é a primeira palavra que define a obra de Cristo? Começa com R. Redenção, muito bem. Qual é a primeira palavra que define o fundamento da nossa justificação, que é a obra de Cristo? Qual é? Redenção, fale com força. Redenção. Qual é a segunda palavra? Propiciação. As palavras meio pouco usadas, mas nós precisamos aprender essas palavras, irmãos. Porque quando a gente aprende o sentido, o significado, o nosso coração deve se encher de alegria, de celebração. Porque em Cristo e somente em Cristo há resgate, há libertação, há propiciação. Ou seja, eu escapei da ira vindoura. Eu não vivo marcado pelo pânico, pelo medo, porque sobre mim repousa a graça de Deus que me livra da ira vindoura, das taças da ira. E tudo isso por causa de Cristo, sua vida, sua morte na cruz do Calvário, sua obediência ativa e passiva. Primeira, redenção. Segunda, propiciação. E a outra expressão que Paulo usa nesses versículos 24 a 26, que na verdade é uma frase, porque ele diz assim, vamos ler o 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Então ele usa redenção e propiciação, porque Deus está providenciando através de Cristo redenção e propiciação, para que ele manifeste a sua justiça. Então, se um criminoso comparecesse diante de um juiz, qual deveria ser o veredito do juiz diante deste criminoso? Podem dizer. Culpado, condenado. Ele não é um criminoso, ele não é culpado. Então ele tem que receber o quê? Condenação. Mas o que é que Paulo está explicando? Paulo está dizendo que Deus não está cometendo um ato ilícito. Deus não está cometendo um ato corrupto. Por que ele não está? Porque essa justiça necessária para que me declare justo está sendo providenciada, ou foi definidamente providenciada, não por mim culpado, porque eu não tinha condições, mas por outro, que é Cristo. É isso que ele está dizendo. Deus está, ao me declarar livre da condenação, manifestando justiça, e não favoritismo, e não injustiça. Mas ele está declarando-me justo, e ao me declarar justo, ele está manifestando justiça, porque ele, apesar de eu não estar recebendo o que eu mereço, mas porque a sua justiça foi satisfeita no meu substituto, no meu representante, no meu Salvador, em Cristo Jesus, que me redime e me propicia diante de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que ele diz,
no versículo 25, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, de certa maneira, toda aquela cerimônia que representava perdão de pecados, ela, de certa maneira não, ela era simbólica. Então ela não estava realmente cumprindo, ela só estava prometendo, porque o cumprimento da promessa de perdão e de libertação não se cumpre quando o sacerdote matava um bode, um bezerro, um cordeiro. O cumprimento do resgate, da libertação e da satisfação plena da justiça de Deus se cumpre plenamente em Cristo. E aí quando Cristo redimiu através de sua vida e de sua cruz e nos propiciou, Deus realmente manifestou justiça. Veja o versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Então Deus manifestou a sua justiça. Qual, meus amados irmãos, é a base, o fundamento da nossa justificação? Digam bem forte: a obra de Cristo. Eu vou perguntar e vocês vão responder. Qual a base, qual o fundamento da nossa justificação? A obra de Cristo. Irmãos, tem pessoas que elas acham que a salvação é assim, é como se alguém estivesse morrendo afogado num rio, num açude. A pessoa está morrendo afogada e ela não sabe nadar e está morrendo afogada. Aí alguém chega perto da beira do rio ou do açude, aí joga para ela assim, ó, pega aí um manual de como aprender a nadar em 10 passos. Então tem gente que acha que salvação é você dar um manual e a pessoa a partir daí vai se esforçar, a aprender e fazer. Então o cara está morrendo afogado. Aí você diz, toma aí o manual para aprender a nadar em 10 lições. Serve alguma coisa isso? Sim ou não? O conceito de salvação, irmãos, não é Deus nos dando um manual de exigências. O conceito de salvação é Ele enviando o seu próprio Cristo, o seu próprio Filho, que mergulha nessa água de perdição e nos levanta, e nos acode, nos resgata da morte para a vida, das trevas para a luz, do pecado para a santidade. Isso é redenção, isso é propiciação, é Ele vindo. E é isso que Jesus mesmo disse, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A iniciativa é dele, a busca é dele. Não é Ele nos dando um manual de 10 passos para salvarmos-nos ou para sermos corretos diante de Deus. É Ele providenciando. E finalmente, a quarta verdade sobre a justificação é o meio da justificação. Vamos só recordar para vocês fixarem o que nós aprendemos em primeiro lugar, o significado da palavra justificação. E qual é? Declarar justos. Aprendemos sobre a fonte da justificação. Qual é a fonte da justificação? A graça. É graça no início, no meio e no fim. E quando a gente chegar no céu e alguém perguntar, como é que você chegou aqui? A resposta vai ser, foi só pela graça. A terceira verdade que nós aprendemos é que a base, o fundamento desta declaração é a obra de Cristo. Redenção, propiciação, manifestação da sua justiça. E por último, o meio da justificação é a fé. E aí a gente vai vendo, vamos voltar para o nosso texto base, Romanos 3. Alguns versículos desse trecho. Primeiro 22, justificado, justiça de Deus mediante a fé. 25, verso 25.
a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé. 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo, o justificador daquele que tem fé em Jesus. O 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. E o versículo 30. Visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o incircunciso e mediante a fé, ou melhor, o circunciso primeiro e o incircunciso depois. Então, qual é o meio da nossa justificação? Paulo repete isso aqui abundantemente, não só nessa parte, mas onde você lê sobre justificação, você vai ver que a justificação é por meio da fé. Eu gostei muito da definição do James Boyce, porque ele diz assim: justificação é um ato de Deus pelo qual ele declara pecadores justos somente pela graça, por meio somente da fé, por causa somente de Cristo. Ou seja, por que ele nos declara justos? Por causa da graça. Por que ele nos declara justos? Por causa da obra de Cristo. Mas qual o meio que ele utiliza para fazer isso? O meio é somente a fé. O que é a fé? O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, que a fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A fé, portanto, não é uma obra que me salva. A fé é uma dádiva de Deus que me capacita a crer plenamente na palavra de Deus, da obra de Cristo, que garante sobre mim livramento, salvação. Então a fé é a capacidade de confiar em Cristo como o meu Redentor, o meu Salvador, em sua palavra, no seu Evangelho. Então o meio da justificação é a fé. O escritor R.C. Sproul, em um de seus livros, ele usa uma ilustração, uma metáfora para falar sobre o que é a fé. O pessoal da igreja já ouviu essa aí, mas não sei se vocês já ouviram, mas ele fala algo interessante. Ele diz que a fé é como um canudo. Ele compara a fé a um canudo. Então ele diz que alguém está muito doente e essa pessoa, ela não pode levar à boca o remédio que a tornará curada. O remédio é infalível, o remédio é curador. Se tomar, fica bom. Só que a pessoa está tão fraca, tão debilitada, que ela não consegue tomar aquele líquido. Então alguém dá a ela um canudo. E aí ela suga aquele remédio. E no que ela toma aquele remédio, ela recebe cura. É apenas uma metáfora, é apenas uma ilustração. E se você está muito doente e toma um remédio e fica bom, mesmo tomando através de um canudo, você, quando vê alguém, você vai falar de quê? Do canudo ou do remédio? O canudo é o meio. Você não diz, olha que canudo, olha o tamanho do meu canudo, olha a beleza do meu canudo. Você não fica falando do canudo, você fica falando do remédio. Então a metáfora é essa: o remédio é Cristo, a obra, o fundamento, a base é Ele. Mas o meio para desfrutarmos de todas essas bênçãos é a fé, e a própria fé é um dom de Deus. Portanto, tudo é graça, porque até aquilo que eu preciso para poder alcançar a bênção vem do Senhor. Mas ainda eu queria terminar essa fala, meus irmãos, falando de 3 coisas relacionadas à fé. O que é a fé? É um dom de Deus. É o meio, não é uma obra, é um meio que Deus utiliza para nos justificar. Mas a fé, ela está fundamentada no conhecimento. Então, qual é o fundamento? Qual é o primeiro elemento da fé? O que é que a fé me leva? Ela me leva a crer na Bíblia como palavra de Deus, inspirada por Deus. A fé me leva a acreditar no anúncio apostólico de que Cristo,
anunciado pelos apóstolos é realmente o Filho de Deus que me substituiu, que me representa e que garante libertação e salvação. A fé está baseada num conteúdo, e o conteúdo da fé é a palavra de Deus. É o ensino dos apóstolos. Não é fé na fé, não é fé oca, não é fé vazia. É uma fé que tem conhecimento, que tem fundamento. E o conhecimento é gerado pelo Espírito através da palavra, que anuncia Cristo. Sproul vai dizer: não posso ter Deus em meu coração se não tenho em minha cabeça. Primeiro a gente precisa ouvir a palavra, ler a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ser alguém de fé, quando se fala de fé, irmãos, principalmente na nossa cultura brasileira, a gente entra num subjetivismo muito exagerado. Mas a fé tem um fundamento objetivo, porque está firmada no Evangelho, nas promessas de Deus, no Cristo que se revela para nós por intermédio do ensino dos apóstolos. E o ensino dos apóstolos, pela graça de Deus, está registrado na Bíblia. Um outro autor disse assim, olha: nada pode entrar no santuário do coração, a menos que primeiro passe pela mente. Nada entra no coração se não passa pela mente. Então, o primeiro elemento da fé é o conhecimento. Qual é o primeiro elemento da fé? Conhecimento. E que conhecimento é este? O conhecimento bíblico, firmado na nossa confiança de que Deus falou e que a voz de Deus foi registrada pelos profetas e pelos apóstolos. E a voz de Deus é o próprio verbo de Deus, que é Cristo, nos salvando, nos libertando, nos dando vida e vida em abundância. Um rapaz, pastor Rony, um rapaz foi ser entrevistado para o batismo. Graças a Deus que não foi lá na Ebenezer, viu? E aí os oficiais perguntaram a ele: o que você crê? Aí ele disse: eu creio no que a igreja crê. Aí fizeram outra pergunta: mas no que a igreja crê? Ele disse: no que eu creio. E aí perguntaram novamente: mas no que você e a igreja acreditam? Acreditamos na mesma coisa. Ou seja, não havia na fé daquele rapaz nenhuma grama de conhecimento bíblico. Ele precisava, pelo menos, poder afirmar o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Mas eu quero prosseguir. A fé tem como elemento o conhecimento. A fé tem como segundo elemento a aceitação, a convicção. Ou seja, é um conhecimento que desce para o meu coração. É como um relacionamento. Você conhece alguém, os irmãos aí solteiros, você conhece alguém, o primeiro elemento aí é o conhecimento. Mas de repente, com aquele conhecimento, gera uma paixão, né? Gera uma aceitação do outro, uma convicção. Fazendo aqui uma analogia, a fé, ela nos leva a Deus, a conhecê-lo, mas esse conhecimento não pode ficar apenas na cabeça, não é meramente o intelecto, precisa descer para o coração, gerar na minha alma convicção do que tenho e do que sou pela graça de Deus. Convicção. Muitos têm conhecimento na cabeça, mas ainda não têm convicção no coração. Eles dão aula de Bíblia, dão aula de doutrina e teologia na cabeça. Conhecimento. Lembram o que Tiago disse sobre esse tema em Tiago 2, versículo 19? Crês tu
que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, Satanás sabe que Deus existe, ele tem conhecimento. Mas não é só conhecimento, é convicção. John Wesley, um grande pregador inglês, ele já era um pregador, conhecedor da doutrina do Evangelho, mas um dia viajando para a América, ele ouviu alguém lendo o prefácio à Epístola aos Romanos de Lutero, e ao ouvir a leitura daquele texto, o Espírito Santo toca no coração de John Wesley, e John Wesley, que só tinha conhecimento na cabeça, a partir daquele momento recebe pela graça de Deus convicção no coração. Ele aceita aquelas verdades com a alma, com paixão. Então a fé me leva ao conhecimento, mas a fé me leva também à convicção, à aceitação. Mas em último lugar, a fé, irmãos, promove compromisso, autoentrega. Não basta apenas dizer que sei, nem que aceitei, é preciso entregar-me, é preciso assumir um compromisso com este que me declara justo, com esse que me amou primeiro. Os três elementos precisam estar na minha vida de crente: conhecer, encher a alma de convicção e a vida de entrega, de confiança, de compromisso, de mudança de valores. Eu queria só ler mais 2 textos para a gente encerrar. Mateus, capítulo 13, versículo 44. Que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, versículo Mateus 13, 44, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ou seja, mudança de valores. Alguém que vivia para comprar e vender, de repente ele encontra algo mais sublime, e ele prioriza agora esta dádiva que ele encontrou. O versículo 46 do mesmo capítulo diz: e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Isso é um chamado à autoentrega, à priorização do reino de Deus, à mudança de valores. A fé é conhecimento bíblico, é leitura, é meditação na palavra. A fé é aceitação, é convicção com o coração, meus irmãos, mas a fé também é entrega. A fé é compromisso, a fé é mudança de valores. A fé é compromisso com aquele que por graça me declara salvo, liberto e justificado. Que Deus em Cristo nos conduza a crer nestas verdades. Que Deus em Cristo nos conduza a entender espiritualmente com fé, que conhece, que se compromete. Que Deus em Cristo nos conduza à alegria por aquilo que temos em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos conduza à gratidão, porque são muitas as bênçãos que temos, tudo por causa da graça em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração, depois estarei devolvendo a palavra. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, por essa maravilhosa oportunidade que a tua graça nos concede de estarmos aqui meditando nesse tema tão sublime. Aplica no nosso coração esta palavra e nos faz crescer na graça e no conhecimento de ti e das bênçãos e dos benefícios que temos em Cristo Jesus. Abençoa a juventude desta igreja, Senhor, fortalece. Abençoa também a juventude da igreja Ebenezer, que aqui está. Abençoa o pastor Rônio, o pastor Jamerson, os pastores dessa igreja. Abençoa a tua obra, fortalece a tua igreja nesses dias difíceis. Suplicamos isto e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, muito obrigado. Deus abençoe. Fiquem na paz.